Glória a Deus. Como profeta de Deus escolhido para trazer a palavra essa noite, eu também quero abençoar as mães. A nossa palavra não vai versar sobre esse tema, mas eu quero abençoar as mães com a bênção de Números capítulo 6, verso 24. Quando Deus determinou a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, lhes dizendo, e é isso, eu abençoo as mães agora: o Senhor lhes abençoe e as guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém? Glória a Deus. Eu queria, irmãos, compartilhar uma palavra que Deus tem me falado nas últimas semanas. Como eu já falei várias vezes aqui, às vezes eu fico meditando, Deus vai me falando e revelando várias semanas, vários dias numa palavra, e eu queria compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Ao meu coração. Essa palavra foi uma palavra de Deus para mim. Eu quero compartilhar com vocês. E eu gostaria de começar lendo um versículo e depois outros versículos em Lucas capítulo 10, verso 9. Nós temos ceia ainda, eu vou ser muito rápido. Lucas capítulo 10, verso 9. Diz assim: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus e viemos aqui para te ouvir. Portanto, Senhor, fala ao nosso coração. Fala ao coração do teu povo, como o Senhor tem falado ao meu. Ó Deus, lava-me com o teu sangue. Usa-me apenas a tua voz, e que toda palavra venha do teu coração, como semente bendita, capaz de produzir frutos a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar, porque ele fala de reino. O reino de Deus é chegado a nós. E o tema da palavra que o Senhor tem me dado fala sobre reinos, sementes, territórios e frutos. E apenas a introdução fala sobre reino, porque o reino é um lugar com um idioma específico, com uma língua específica, governado por um rei, onde se vive a vida regido por leis específicas e em relacionamento com as pessoas. Não existe um país, um reino de uma pessoa só. Só existe reino, só existe país, só existe lugar, território, onde as pessoas vivem sobre um governo, regido por leis, com uma linguagem comum e em relacionamento com as pessoas. Todo reino tem um nome, há um que se chama Reino de Deus. Outros têm outros nomes, Brasil, Alemanha, Inglaterra, a gente pode dar 204 nomes aqui. Mas há um reino de Deus que é chegado a nós, e esse reino que é chegado a nós, ele tem um rei, tem um território, e nós precisamos saber onde que esse território fica. O outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos é um texto muito conhecido de Marcos, capítulo 4, de 3 a 20. Marcos, capítulo 4, verso de 3 a 20. Diz assim: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. A outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu,
e produziu 30, 60 e outros 100. E disseram: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola. E disse-lhe Jesus: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Há um reino de Deus. Não é todo mundo que é dado conhecer os mistérios, mas a nós que estamos aqui essa noite, nos é dado conhecer os mistérios desse reino. Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo veja e não perceba, e ouvindo ouça e não entenda, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, sufoca a palavra e fica infrutífera. E os que recebem em semente boa são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, a um a 30, outro 60 e outro 100 por um. Eu confesso que esse é um dos textos que eu passava pela Bíblia e já pulava. Porque eu ouvi tantas pregações sobre a parábola do semeador, que eu achava sinceramente que ela não teria nada a ser revelado a mim mais. Então todas as vezes que eu estava lendo a Bíblia, eu pulava, chegava na parábola do semeador, eu pulava, porque eu achava que Deus já tinha me dito tudo, ou que eu já conhecia tudo, ou que eu já conhecia de cor aquela palavra. Acontece que um dia desse para trás, eu comecei a abrir a Bíblia e caía no parábola do semeador. E eu falei: vou pular, não é isso não. Aí veio aquela coisa: está aí o mistério. Aí eu falei: então tá, eu vou ler. Aí eu li. Depois eu fechei a Bíblia, orei. No outro dia, quando eu abri a Bíblia de novo, caiu na parábola do semeador, em outro livro. E depois em outra vez, eu falei: Deus quer me falar alguma coisa aqui. E Deus começou a me revelar coisas profundas, que eu quero compartilhar com os irmãos com uma lembrança importante. Essa palavra foi para mim. Deus estava me exortando. Eu quero compartilhar porque se a palavra é semente e ela produz fruto, o fruto precisa ser repartido. Essa palavra foi para mim. A primeira coisa que Deus me falou é: você pula essa parábola porque você acha que você enquadra na terra boa. Porque sinceramente eu achava que quando Jesus falou isso, Jesus estava falando de salvação, e então logo eu me descansava na condição de ser terra boa, porque alguém plantou, e eu aceitei Jesus, e aí então eu sou terra boa. E Deus foi me falando: olha, não é bem assim. Repara em algumas questões importantes. Jesus não diz sobre salvação nessa parábola. Ele diz sobre a palavra. Ele diz sobre a palavra. Ele não diz sobre salvação. Ele diz sobre semeadores, sementes, territórios e frutos. Coisas do reino de Deus. E quando nós fazemos reflexões sobre esses terrenos, deixando de lado o semeador e deixando de lado a questão do fruto, a gente percebe que todos nós que estamos aqui, dentro desse auditório, e todos nós que pisamos nessa terra, nos enquadramos invariavelmente num desses 4 terrenos. Não tem jeito. Você não está fora,
de um desses terrenos. Ou é caminho, o diabo toma, ou é pedra, não tem profundidade, ou é espinho, sufocado pelas coisas, vaidades e riquezas, ou é terra boa. Volto a repetir, Deus foi me falando, todos os homens da terra se enquadram num desses 4 terrenos. E aí a pergunta é, então, se não é a salvação que classifica a qualidade do terreno, qual é então o indicador de que a terra é boa ou de que a terra é ruim? E aí eu voltei no texto e comecei a ler, e eu percebi que o que faz a terra ser boa não é o semeador, não é a semente, não é a terra propriamente dito, mas o que classifica a terra como boa ou ruim são os frutos. Aí eu parei, falei, opa, não é a semente que classifica a boa terra. Não é a semente. Não é o semeador que escolhe a boa terra. Ele joga semente em tudo quanto é terra. O que classifica a terra é se ela produz fruto ou não. E se a gente perceber, há uma classificação de proximidade de produção de fruto na descrição desses terrenos. O primeiro, a semente cai, o diabo já toma a semente. Ele não deixa nem plantar. Isso acontece, viu, gente? Quando eu era da Defesa Civil, eu já contei isso aqui, a gente distribuía semente de feijão no norte de Minas, para o pessoal plantar quando desse a primeira chuva, eles iam comer a semente. Eles cozinhavam a semente e comiam, depois ficava pedindo a gente, dá uma cesta básica, mas nós choveu, é só plantar o feijão aí que vocês vão colher. Feijão de bar de algodão, dá de um dia para o outro, não dá? Nós não fizemos, todo mundo fez essa experiência na escola, mas eles comiam a semente, é o que o diabo faz, ele rouba a semente, ela nem começa a produzir. Tem uma que cai na pedra, não tem raiz, então ela queima e acaba. Aqui, é interessante que aquela que cai no meio dos espinhos, ela cresce, mas o sufocar das ansiedades e das coisas da vida faz com que ela seja infrutífera. Ela quase que dá, bate na trave, mas a terra boa produz a 100, 60, 30 por 1. E Deus continuou me revelando, me perguntando, que tipo de terreno é o seu coração? Eu achava que o meu teu coração era bom porque eu aceitei Jesus. E se tem alguém aqui que não fez não fez isso ainda, não entregou sua vida a Jesus, então é o primeiro passo para você ser terra boa. Mas Deus foi me revelando que o fazendeiro, o dono do terreno, ele não semeia uma vez só. O Espírito Santo falou isso claramente. Observa que um fazendeiro, dono de uma terra, não semeia uma vez só. Por isso a salvação não é qualificação para que o seu coração seja uma terra boa. O fazendeiro, o semeador, ele semeia todo ano sementes diferentes. E a expectativa dele é sempre que a semente plantada produza frutos. E que o fruto produza sementes. Porque essa é a lei da vida. Eu planto um bago de milho, nasce 4 espigas de milho, com 100 bagos de milho. Eu como, ou vendo 90, tiro 10, planto 10 novos bagos de milho. Que nascem 1000, que eu tiro 100, que nasce 10.000, e aí vai ampliando a minha plantação. E se nós formos fazer uma metáfora com o reino, à medida que a semente produz fruto, ela gera nova semente, e essa semente é distribuída, e ela gera fruto e novas sementes. Não adianta a terra ser boa para produzir um ano e nunca mais produzir. Não adianta o seu coração ser bom para a salvação e nunca mais produzir fruto através da semente que é plantada. Deus foi me falando. Não adianta a terra ser boa para produzir a semente da salvação
mas não produzir para as outras sementes que são plantadas, porque o semeador não semeia uma vez só. O semeador semeia sempre, todo tempo. O semeador planta, colhe, aduba, planta, colhe e aduba. Não se trata de ser salvo, Deus me falou, trata-se de produzir fruto. Eu confesso que eu fui ficando um pouco constrangido. Quando a terra não é boa, a semente não vinga. Ou ela é roubada antes de brotar, ou ela não tem raiz e seca, ou é sufocada por espinhos e ela não frutifica. O milagre da semente sempre é o fruto. Eu gosto de uma música do Milton Nascimento que fala: debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Que bênção, que bacana, que poesia linda. Se a alegria da semente é o seu fruto, o fracasso dela é a tristeza do semeador. E tudo depende do terreno. Tudo depende do terreno. E quando que a terra não está boa? Qual época que ela não está boa? Hoje. O Senhor foi me falando. Hoje é o tempo do terreno ser bom para a semente que está sendo plantada. Porque é hoje que o semeador saiu a semear. E é hoje que ele está plantando a semente. Em todo o tempo. E isso é muito sério. Jesus diz que a semente é a palavra de Deus e ela tem sido semeada todos os dias. Na minha vida, na sua vida e na vida de todos. E se ela não acha terreno bom na minha vida, na sua vida, ela não frutifica, não se estabelece e não cumpre a sua finalidade. A semente que está plantada, sendo plantada hoje, e que foi plantada nas ministrações, e que foi plantada nos cânticos, e que está sendo plantada nessa palavra, se ela não encontra terreno bom, ela não se estabelece, ela não cumpre a sua finalidade, e por isso Deus me falou: vocês não têm vivido as promessas que tem na palavra. Não é lógico isso? Não parece lógico? Que se a semente é a palavra, e essa palavra nela tem poder para produzir fruto, se ela é semeada no meu coração, mas não encontra um terreno bom, ela não vai produzir o fruto que ela tem a finalidade. Terreno ruim. Se a semente fracassa, não há fruto e não há semente. Porque toda semente, ela provém do fruto. A semente da manga provém da manga, a semente do milho provém do milho, a semente da romã provém da romã. O fruto gera semente. Sem fruto não tem semente. Não tem expansão da lavoura. A fazenda não prospera, o reino não cresce, não há novas sementes para serem plantadas. No reino, os frutos são cumprimento da palavra. E os testemunhos, as novas sementes. Vou repetir: no reino de Deus, aquele que é chegado a nós, os frutos, a semente é a palavra, o cumprimento da palavra são os frutos, e os testemunhos são as novas sementes. Sem terra boa não tem frutos, e sem terra boa não tem novas sementes e não tem testemunhos. E aí, angustiado, eu confesso, veio o consolo de Deus. Eu fiquei angustiado. Porque se eu não estou vivendo muitas coisas dessa promessa, é porque meu coração não tem sido, então, terra boa. Ou o diabo tem tomado pela incredulidade, ou falta raiz para aquela palavra frutifica, ou então a ansiedade e as angústias da vida, que é o meu caso, tem sufocado a promessa. E aí às vezes eu não tenho recebido para dar o testemunho. E aí Deus falou comigo: mas calma seu coração. Acalma seu coração. Porque eu não desisto de semear. Ele não desiste de semear.
Não é porque a terra é ruim que ele para de semear. E Deus me falou, e eu não semeio em terra boa, eu semeio em todo o terreno. Eu continuo semeando no caminho, eu continuo semeando na pedra, eu continuo semeando no meio do espinho, eu continuo semeando na terra boa, porque a terra com pedra pode virar terra boa, a terra com espinho pode virar terra boa, e a terra boa continuar sendo boa. Deus não desiste de mim e não desiste de você. Mesmo quando o meu coração e o seu não se encontram como boa terra, Deus não desiste de semear. Aleluia. O reino de Deus é chegado. E assim como os discípulos, nós somos privilegiados, porque a nós é revelado esses mistérios. E a semente que Deus quer plantar no seu coração, hoje, é que Ele quer produzir frutos através da sua vida. Ele quer que a palavra se transforme em testemunho vivo na sua vida e na minha, para que nós nos tornemos testemunhos, sementes vivas, semeadores para a expansão do reino. Mas para isso Deus tem que encontrar no meu coração terra boa, que crê, que não duvida, que não fica com ansiedade, que tem profundidade, que tem experiência. Eu quero voltar, já caminhando para o final, a poesia de Milton Nascimento. O último estrofe da música ele diz: afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, e fecundar o chão. Eu creio que essa é uma das maiores ansiedades que Deus tem. Deus anseia para encontrar o meu coração e o seu, terra boa disponível para produzir fruto. E você imagina se o nosso coração estiver pronto, bom, capaz de produzir fruto. Imagina uma semente dessa, que encontra-se no Salmo 1, verso 3. Ele será como árvore plantada junto a correntes de água, e que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz, prospera. Essa é a semente, que se cair na terra boa, produz fruto, vira testemunho e cria novas sementes. O Salmo 23 também é uma semente, é a palavra, e ele diz: o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque o Senhor está contigo, a tua vara e o teu cajado te consolam. Isso é semente. Se encontrar boa terra no seu coração, ela se transforma em fruto, testemunho, gera semente para encontrar outros corações. E às vezes corações aflitos, que são terra boa e que estão precisando desse testemunho. Provérbios 18, li essa semana e me encantei. Que promessa, que palavra, que segurança. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e jamais será abalado. É semente que, se encontrar um coração bom, um coração apto, um coração de profundidade, essa palavra encontrará na realidade do dia a dia da nossa vida o Senhor como torre forte, e que diante das circunstâncias difíceis ficaremos de pé. Isso será testemunho e servirá de semente para plantar em outros corações. Semente, dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, transbordante e sacudida vos darão. Isso é semente. Se o Senhor encontrar no seu coração um coração liberal, que crê nessa palavra, você vai dar liberalmente e Deus vai te dar medida recalcada, transbordante e sacudida. O problema é que a gente acredita que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas essa de dar e dar-se-vos-á, primeiro eu quero receber para depois eu dar. E não é isso que fala a palavra. E a semente morre porque falta, cai na pedra. Por último, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lucas capítulo 12, verso 31, vai nos abençoar com uma semente maravilhosa. Busca o reino de Deus, território governado por um rei,
com uma linguagem específica, com um território específico, onde se vivem pessoas que se relacionam por modo diferente das outras. Todos nós estamos enquadrados num desses terrenos. Todos nós. Qual é o seu terreno essa noite? Como está o seu coração? Como ele vai receber essa palavra? Porque eu te garanto que se essa palavra encontrar um bom coração, vai mudar a sua forma de ver, de ler a Bíblia, de tomar posse de todas as promessas que Deus tem para você. E você vai viver vida abundante. Porque foi isso que Jesus prometeu. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Isso é semente. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso é semente. Para terminar, Deus me deu uma palavra agora no final. No final da tarde, Ele diz: está todo mundo parado. Está todo mundo parado perguntando: e agora, o que é que eu faço? Como o povo na frente do var vermelho. E o Senhor me disse: a semente está lançada. A semente diz, a palavra diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o Senhor completou dizendo: marche pelo caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele te tira de onde você está para te levar onde você precisa estar. Ele é o caminho. Jesus te deu a palavra, Jesus te deu o caminho, e o caminho é a semente, Ele é a palavra, porque Jesus é o verbo, Ele é a palavra, Ele é tudo, todas as coisas foram feitas por meio dEle, nele se encerra toda a plenitude. Jesus é a palavra, Jesus é a semente, Jesus é o semeador, só precisa da terra boa. Que o Senhor te abençoe, que faça do seu coração terra boa, para que você possa tomar posse de todas as palavras, sair do tempo de estar parado, para avançar no reino, expandir a sementeira e produzir muitos frutos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.